Podemos pensar responsabilidade e culpa como sendo sinônimas? Será que a culpa ela é responsável por tanto sofrimento? Ou será que por o homem ser irresponsável, aí advém o sofrimento? Na verdade, quando nós pensamos nisso, nós temos que pensar na dimensão da culpabilidade humana, ele é imputável, mas por outro lado ele tem que entender e compreender a graça de Deus. A culpa é responsável por grande parte do sofrimento humano. Se você conversar com pessoas deprimidas, solitárias, angustiadas, você vai perceber que de uma forma ou de outra foram violentadas. Você vai encontrar pessoas alcoólatras, doentes, terminais, pessoas que estão passando por crises conjugais e vários problemas, porque alojou no coração dessas pessoas um sentimento de culpa por uma dificuldade e por uma má interpretação de pensar que não cumpriu o que deveria ter cumprido no trânsito da sua própria vida. Esse causa essa insatisfação, essa incompletude do homem não perceber que realizou aquilo que lhe foi confiado e que era de responsabilidade. Um pai insatisfeito, uma mãe, uma professora, um aluno, e com isso vai se produzindo culpa. E com isso vai se identificando vários problemas. Primeiro, a culpa objetiva, que é aquela que ocorre quando uma lei é quebrada e a pessoa é um culpado, um transgressor, quer concorde ou não. Lei estabelecida em convenções sociais, em concílios. O que aconteceu com Davi quando ele pecou contra Deus, arquitetando objetivamente a morte de um dos seus guerreiros, um dos melhores, e apoderou-se da mulher dele. Nós temos culpa objetiva legal, que é a violação das leis da sociedade. Nós temos também a moral, que ela, ainda que você não conclua, mas você internamente você armazena, alimenta, nutre um sentimento, um ressentimento, uma mágoa que mata as relações e a possibilidade de você compensar alguém e ajudar alguém à conquista. E temos a culpa teológica de desobediência às leis de Deus, de acordo com Romanos 3, que todos pecaram, todos nós somos pecadores, estamos destituídos, afastados da glória de Deus. É a palavra de Deus que afirma isso. E com isso nós trazemos uma interpretação muito simples, que nós somos e temos uma culpa pessoal, porque nós violamos os padrões pessoais e nos entregamos a apelos dos nossos próprios desejos, nossas inclinações, seguindo a nossa consciência. E com isso a Bíblia nos fala claramente que o salário do pecado é a morte. Enquanto a partir nós temos a graciosidade de Deus, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, lá em Romanos 6, 23. Em Romanos 3, 23 temos: todos pecaram e afastaram-se da glória de Deus. Mas em Romanos 6, 23 nós temos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A nossa vitória está em Cristo Jesus, aquele que pagou o preço da nossa salvação. Então essa culpa também, ela tem uma culpa, ela tem uma dimensão pessoal, objetiva, social também, porque é quebra de regras que se estabelece nas relações, ou seja, que tem validade por convenções, por concílios, por normas, por combinados. E com isso nós desobedecendo, nós estamos em desarmonia, porque quando somos inseridos na sociedade, nós já nos colocamos submetidos a essa realidade. E temos culpa subjetiva, que é o sentimento de pesar, remorso, vergonha, autocondenação. É quando fazemos ou pensamos alguma coisa e que nós consideramos errado, ou deixamos de fazer aquilo que deveria ser feito, certo. E foi o que aconteceu com Judas, traiu, depois veio o remorso e não o arrependimento. E com Esaú também, que por um momento perdeu o direito de primogenitura, porque vendeu por um prato de sopa, dada a sua fome. Nós temos que tomar muito cuidado com aqueles desejos imediatos, com aquela situação que
limite que nós nos encontramos e tomarmos decisões erradas e destruir e perder grandes possibilidades na vida. Deus pode usar qualquer um dos tipos de culpas, aliviando o homem, ou seja, levando o homem ao arrependimento, à mudança necessária para que ele aprenda e conheça a bondade de Deus, e essa é que conduz ao pleno encontro com um arrependimento que traz vida e não morte. Um coração contrito, Deus não resiste. A um coração orgulhoso, soberbo, Deus afasta-se. Quando as pessoas falam sobre culpa, geralmente se refere à culpa subjetiva, mas a Bíblia traz uma direção própria. Nós temos culpa ou culpado, nós temos culpa teológica, é a relação com Deus, e nós temos essa dimensão que é preciso o homem refletir, porque antes do homem pecar e agredir ao próximo, ele está agredindo o seu Criador. O conceito de tristeza e de perdão divino é muito importante ser compreendido, porque tristeza construtiva é aquela que é segundo Deus, que traz vida. Nós temos lá em 2 Coríntios 7, Paulo faz uma distinção clara entre tristeza segundo o mundo, que destrói, e aquela que subjetivamente e de forma também intersubjetiva leva à destruição. Mas tem a tristeza segundo Deus, que produz um arrependimento e que produz vida. A disciplina segundo Deus dá vida. Agora o mundo, ele traz morte. Porque o perdão de Deus é que possibilita esse homem a vencer todas essas dimensões de culpabilidade, tanto ela na dimensão objetiva, legal, teológica, pessoal, social, porque o homem vive um desespero, ele tem uma censura pessoal, social e institucional, ele está sempre inserido dentro de um contexto de estar sendo de uma força coercitiva e que impede ele de viver suas inclinações, seus desejos, porque ele estará sempre pensando em si mesmo e não na coletividade, no grupo, e com isso é preciso esse homem estar sempre refletindo e pensando, porque ele está sempre em transgressão, porque ele não consegue viver intensamente a plenitude de ver primeiro o seu amor a Deus e ao próximo, como a si mesmo, que é o equilíbrio, que é a dimensão da harmonia perfeita, o homem voltando-se para Deus, e Deus na vida do homem, voltando-se para o próximo, um próximo que é reflexo daquilo que este homem tem em si mesmo, amor a si próprio. Que tem uma vida que a pessoa é protagonista e não terceirizou, que interpreta bem a sua própria vida, e por isso lança graça e misericórdia sobre as outras vidas. Agora, qual que é a causa da culpa? Muitas vezes experiências passadas, expectativas irreais que não foram satisfeitas. Os conceitos individuais de certo e errado, bem e mal, tudo isso pode produzir. Os pais transmitem padrões que não podem ser alcançados às vezes. Líderes de igreja, pessoas que querem que todos estejam de uma forma e na mesma forma. Isso é perigoso. É claro que Deus espera que estejamos sempre em movimento e nos esforçando, buscando a maturidade, mas Ele conhece a nossa realidade. Ele desaprova o pecado e a desobediência, mas Ele agiu em nosso favor porque conhece a nossa natureza. Ele nos vê como pó. A própria Bíblia fala isso, que Deus, vendo o homem, viu que desde a sua meninice tem o coração inclinado ao mal. Então ele leva a ação um plano que ele tem desde a eternidade, quando ele envia seu Filho para que através dele o perdão viesse. E assim a gente possa desfrutar de uma vida abundante, livre do pecado e da culpa. Porque a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Esse sentimento de culpa produz uma inferioridade e uma pressão social. É difícil saber se o senso de inferioridade gera o sentimento de culpa ou se é o sentimento de culpa que gera o sentimento e que produz uma inferioridade, um conceito de sermos menos
Repressões podem evocar sentimento também, pressão, tanto de pessoas que são muito críticas, que vai reproduzindo, foram criticadas e vivem criticando, e assim vai reproduzindo um mau desenvolvimento de uma consciência que recebeu mal orientação e passou mal também. Muitas pessoas aprenderam a pensar de maneira rígida sobre certo e errado, e convencidos das suas próprias imperfeições e incompetência, começa a oprimir. Porque o próprio medo de fracassar ou de ser castigada a leva a também agir em cima dos outros da mesma forma, porque tem medo de perder a posição onde se encontra, por causa de uma insegurança produzida por este ambiente de repressão e de crítica. Nós temos que tomar cuidado, porque esse sentimento ele é maligno, é terrível. Influências sobrenaturais, a culpa objetiva teológica e o sentimento de culpa subjetiva entram na história da humanidade a partir do pecado que entranhou na natureza do homem, desde Gênesis, desde Adão. Agora nós temos o instrumento que é o Espírito Santo de Deus para nos convencer desse pecado. Um pecado que está em nós, na nossa natureza, e da justiça que foi operada em Jesus. A justiça de Deus é Jesus Cristo. Ele pagou o preço da nossa salvação. Caímos em Adão, afastamos, justificados em Cristo pela morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, nós somos então agora elevados numa posição graciosa para a própria dimensão de Deus, o reino do amor de Jesus Cristo e do juízo, que haverá um dia que todos serão julgados. Agora, a dimensão dessa culpa, de toda essa realidade, tem efeitos. A culpa pode ter várias consequências, nos leva a uma prisão, uma condenação. A culpa social pode gerar crítica às outras pessoas. A culpa, ela nos leva muitas vezes a uma alta condenação. A culpa teológica tem consequências ainda mais sérias, porque quando ela é apossada pelo inimigo, ela vai oprimindo as pessoas, tornando a pessoa então incapaz de perceber a graça, o amor de Deus. A pessoa entra numa cobrança de buscar aquilo que ela não consegue, que ela é apenas desafiada. Só quando ela busca crescer na graça de Deus, ela vai percebendo a sua pecaminosidade e está sempre buscando em Deus o fortalecimento e a plenitude do Espírito Santo, porque ela percebe que precisa da graça para vencer. Sem a graça de Deus nós não somos nada. A culpa teológica tem consequências ainda sérias. Deus, que é justo e santo, não faz vista grossa para o pecado. De acordo com a Bíblia, há punição para o pecado, e a punição é a morte. Mas embora tudo isso, a graça de Deus traz o perdão e nos dá a vida eterna, porque nós depositamos a fé em Jesus, que morreu pelos nossos pecados, segundo Romanos 6, 23, que eu citei no início. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. As pessoas geralmente procuram um aconselhamento por causa do sentimento de culpa, e com isso vivem em desespero. E com isso desenvolvem pensamentos defensivos, se manifestam colocando culpa nos outros, responsabilizando os outros e deixando de agir segundo um mecanismo mais saudável, mas usam um mecanismo mortífero, uma arma venenosa contra os outros. E vai produzindo reações de autocondenação, sentimento de culpa, porque está sempre gerando ansiedade e sentimento de inferioridade, inadequação, fraqueza, pessimismo, insegurança. E vai então o que? Frequentemente essa pessoa tem ressentimento, ira desproporcional, reação típica daquele que fez mal. Nós temos consequências físicas somatizadas, porque dentro da dimensão espiritual nós temos a instância psíquica que faz mediações dessa dimensão espiritual no nosso corpo, e nós estamos sofrendo, nós patologizamos a nossa vida, porque perdemos a visão de um corpo
que é templo do Espírito Santo de Deus e vai produzindo dor moral. A dor moral diz respeito a uma profunda angústia moral provocada pelo uso indevido do próprio corpo, entregue às paixões, aos desejos e trazendo guerra para os nossos membros, segundo a própria Bíblia diz: vós guerreais sofreis porque estão guerreando os vossos membros, desejando e não conseguindo, porque desejando o mal. O apóstolo Paulo deixou bem claro isso. Nós temos vários textos na Bíblia. Agora nós temos algumas coisas que podem fazer parte de uma vida que quer encontrar a vitória, arrependimento e perdão. Graças a Deus, muitos de nós aprendemos a aceitar o fato de que somos realmente pecadores e com isso confessamos nosso pecado a Deus e nos deixamos descansar, satisfeitos na certeza de que se nós confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Está lá em 1 João 1,9. A nossa vitória, ela não está na certeza da nossa força. A nossa vitória está na certeza que temos de conhecer o poder que há no sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue simboliza a vida de Cristo entregue. Quando nós olhamos para Cristo, a morte que Ele levou, que seria nossa, e a vida que Ele nos trouxe pela fé que recebemos, vemos a vitória. O que afasta um cristão da presença de Deus, da comunhão da sua igreja, não são os pecados, porque todos nós somos pecadores, mas é a falta do conhecimento do poder que há no sangue de Jesus de nos purificar de toda injustiça. Que Deus nos abençoe e que você desenvolva uma compreensão de que você não precisa mais viver com sentimento de culpa, porque você foi liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Está lá em Romanos, lá em João, Evangelho de João 8:32. E João 8:36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que esse sentimento cruel de culpa não faça mais parte da nossa vida, mas tudo para a glória de Deus.